Olá, hoje nossa conversa vai fundo num artigo bem interessante da revista Praia Vermelha. O título é Na luta entre o novo e o velho, o SUAS movimenta a assistência social como direito. Isso, Ele olha para um período chave, sabe, de 2004 a 2014, e investiga como que a implementação do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, como isso repercutiu nos jornais e também nas câmaras de vereadores de duas cidades. exato. A ideia aqui é tentar entender essa caminhada da assistência social, saindo daquela visão de favor, de caridade, para uma coisa mais ligada a direito mesmo, né? Precisamente. O estudo mapeia justamente esse embate que é cultural e político, né? Ele observa como o SUAS, quando começou a ser implementado, ele não só criou serviço, mas ele meio que forçou a assistência social para dentro da agenda pública e para a linguagem política local também. Gerando conflito, imagino. Muitas vezes gerando atrito, sim. Certo. Bom, vamos explorar isso um pouco mais. O ponto de partida do artigo, então, é que o SUAS não foi só, tipo, uma mudança administrativa, né? Não, de jeito nenhum. Foi um processo que causou um choque, um confronto direto entre a visão antiga do assistencialismo e essa visão nova de política pública de direito. Isso. E o interessante que o artigo traz é como essa tensão, ela mesma parece ter sido um motor para a mudança, sabe? Faz sentido. Esse é um ponto crucial, porque a própria estrutura do SUAS, né, nacional, descentralizada, com dinheiro público definido, buscando controle social, Uhum, isso entra em conflito direto com uma cultura política que a gente sabe que existe, né? Muitas vezes baseada no clientelismo, na troca de favores. sim. E aí o estudo foi investigar como essa tensão apareceu em lugares importantes, em arenas públicas. E uma dessas arenas que eles olharam foi a mídia impressa. Citaram o jornal O Povo. O que essa análise mostrou? Os SUAS apareceu no debate público. Olha, revelou que o SUAS não passou batido, não. De jeito nenhum. Assuntos como a gestão do sistema, os benefícios, os serviços novos, tipo CRAS, Centro Pop para a População de Rua, Certo? tudo isso ganhou espaço nas páginas. Mas ó, não foi só notícia boa, tá? Surgiu matéria questionando qualidade, capacidade de atender, denúncia também. Ah, entendi. A coisa real. Exato. E a questão do financiamento público versus o papel das entidades privadas. Isso também virou notícia direto. Ou seja, o SUAS virou pauta. Não tem como negar. E tem um ponto sobre a linguagem que me chamou a atenção no artigo. Eles dizem que benefícios como o BPC, os auxílios eventuais, tiveram menos destaque que o Bolsa Família. Sim, observaram isso. Mas principalmente que palavras como filantropia, caridade foram perdendo espaço. E a palavra direito começou a aparecer mais, ainda que brigando por espaço, né? Exato. Essa mudança na linguagem foi para valer ou ficou só no discurso, segundo a análise? Olha, o estudo indica que foi uma mudança real, sim, mas incompleta, né? E muito disputada. O termo direito começou a ser usado por vários atores: gestor, usuário, movimento social, todo mundo falando de assistência social como direito. Certo. Só que essa linguagem nova convivia com muita ambiguidade, sabe? Expressões tipo, uma ajuda, a pessoa é carente. Isso ainda era muito presente. Entendo. E acabava, às vezes, limitando a compreensão da necessidade, né? Remetendo àquela visão mais antiga, de tutela, de favor, uma coisa meio híbrida, assim. Olhou para isso, né? Olhou sim. E o parlamento local, olha, espelhou bem essas contradições. Por um lado, teve produção de lei ligada ao SUAS, lei criando conselho, fundo, regulamentando a relação com a entidade. Mostra uma institucionalização, né? Exatamente. Mostra que a política estava se estruturando ali. Só que, por outro lado, as práticas clientelistas, nossa, persistiram com força. Como assim? Vereador continuou usando o requerimento para pedir favor individual para a base eleitoral, sabe? Cesta básica, caixão, auxílio funeral, Mesmo com suas já existindo? mesmo com o SUAS. Muitas vezes ignorando as regras novas, os serviços que já existiam, mostrando um baita desconhecimento, um descompasso. Nossa, e essa coisa dos pedidos individuais, da relação com as entidades, me lembra outra tensão que o artigo destaca: a relação público-privado no financiamento. Como é que o SUAS mexeu nisso? Mexeu direto. Porque as regras novas do SUAS trouxeram mais exigências, né? De transparência, planejamento, prestação de contas,
para as entidades que recebiam dinheiro público. Certo, mais controle. Isso. E aí, claro, bateu de frente com as práticas anteriores, que eram menos reguladas, e mexeu com o interesse político local, que muitas vezes estava ligado a essas organizações. Entendi. Levanta aquela questão importante. Como é que o dinheiro público, fundo público, passou a ser disputado nesse cenário novo? Com o governo assumindo um papel mais central para oferecer o serviço direto. Considerando tudo isso, então, mídia, linguagem, parlamento, essa briga público-privado, qual é o balanço que o estudo faz dessa primeira década aí de implementação do SUAS? Foi positivo, negativo? Olha, o balanço que eles fazem é que, apesar das dificuldades enormes, das resistências todas e da sobrevivência dessas práticas antigas, Uhum. o SUAS conseguiu sim, nesse período que eles analisaram, colocar assistência social de um jeito mais firme no debate político local. Ah, interessante. Aquele confronto, sabe, entre a lógica do favor e a lógica do direito, ele ficou explícito, ficou visível. E essa visibilidade do conflito, por si só, parece que ajudou a mover as peças, a questionar umas ideias bem antigas sobre o papel do Estado, da sociedade, na proteção social. Entendi. Então, a conclusão do artigo vai por aí. O SUAS teria impulsionado essa ideia de direito nos municípios. Criou uma rede pública que, pelo menos na teoria, dificulta o clientelismo, né? Exato. Inibe essa mediação. E transformou a assistência social num tema político reconhecido, que entrou para a linguagem da administração, para o debate público. E o que eu acho particularmente interessante na análise é justamente essa ideia, que o confronto entre o novo, que é a política de direito, e o velho, que é a cultura do favor, ele não foi só um problema, um obstáculo. Ele foi o quê, então? Ele foi um elemento que dinamizou a coisa. Que abriu umas brechas naquele pensamento mais conservador, sabe? A simples existência de um CRAS ali na comunidade, a necessidade de discutir orçamento para assistência, Sim. tudo isso já começou a alterar as dinâmicas, as percepções locais. Já não dava mais para ignorar. É uma perspectiva bem instigante mesmo. Bom, fica então uma reflexão final para quem está nos ouvindo, né? O artigo analisou essa construção da cultura do direito ali entre 2004 e 2014. Se a gente pensar nas transformações todas, políticas, econômicas, sociais que o Brasil viveu na última década, como será que essa disputa entre o novo e o velho na assistência social continua hoje, hein? Pois é. Uma questão que fica em aberto, né? Para a gente continuar acompanhando e pensando. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lei super importante aqui no Brasil, que é a base da proteção social para muita gente. É a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, lá de 1993. Oi. Pois é, a LOAS é central mesmo. E a gente vai usar trechos da própria lei para entender como ela funciona. Legal! E um ponto que já chama atenção é que ela define assistência social como um direito do cidadão e dever do Estado, né? Exatamente. E olha, um detalhe crucial: ela é não contributiva. Isso quer dizer que para ter acesso, a pessoa não precisa ter contribuído antes para a Previdência, sabe? Ah, entendi. Diferente da aposentadoria, por exemplo. Isso. O foco aqui é prover os mínimos sociais, garantir o básico mesmo para as necessidades essenciais. Então, o nosso papo hoje é para destrinchar essa lei, né? Ver os objetivos, os princípios, como ela se organiza na prática. É isso aí. Vamos entender essa estrutura. Bom, começando pelos objetivos, então. O que a LOAS busca, assim, fundamentalmente? Olha, a lei coloca 3 grandes metas, tá? A primeira é a proteção social. Isso é bem amplo. Proteção social. O que entra aí? Entra garantir a vida, diminuir danos, prevenir riscos, é proteger a família, a maternidade, infância, adolescência, velhice, também amparar crianças e adolescentes carentes, ajudar na integração para o mercado de trabalho, Uhum. reabilitar pessoas com deficiência e, claro, aquele benefício bem conhecido: garantir um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência que não conseguem se manter. O BPC. Ah, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, certo. E as outras metas? A segunda é a vigilância socioassistencial. É como se fosse um mapa, sabe? Para entender onde estão as famílias mais vulneráveis, quais os riscos em cada território. Sei, para direcionar as ações, imagino. Exato. E a terceira é a defesa de direitos.
Garantir que as pessoas realmente consigam acessar o que é direito delas na assistência social. Faz todo sentido. E a lei fala sobre integrar isso com outras áreas, né? Saúde, educação. Fala assim. O parágrafo único do artigo 2º menciona isso, essa necessidade de juntar forças com outras políticas para combater a pobreza de forma mais completa, universalizar os direitos. Entendi. Mas para tudo isso funcionar, deve ter princípios, valores por trás, certo? O que guia a LOAS? Com certeza. E são princípios bem fortes. Primeiro, a necessidade social vem na frente do lucro. Segundo, os direitos sociais são para todos, universais. Universalização. Importante. Muito. E tem o respeito à dignidade e à autonomia. Ninguém pode ser obrigado a passar por situações humilhantes para provar que precisa, sabe? Isso é vedado. Nossa, isso é fundamental. Demais. E também igualdade, sem discriminação nenhuma. E divulgar muito bem os benefícios, os critérios, para todo mundo saber como acessar. Ok. E como essa rede toda se organiza? A gente ouve falar muito do SUAS. O SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Ele é, digamos, a arquitetura da coisa toda. Aham. Funciona de forma descentralizada, com União, Estados, DF e municípios dividindo tarefas, mas com um comando único em cada nível de governo. E, muito importante, com participação da população no controle. Participação popular. Interessante. Sim, através dos conselhos. O SUAS tenta amarrar tudo. O dinheiro que vem de cada um, cofinanciamento, a ajuda técnica entre eles, integrar serviço público e privado. Entendi. E dentro do SUAS, como o atendimento é dividido? Basicamente em 2 tipos de proteção. A proteção social básica, essa é mais para prevenir. Prevenir o que exatamente? Prevenir que a situação de vulnerabilidade piore, sabe? Fortalecer os vínculos familiares, comunitários. O lugar principal para isso é o CERAS. CERAS, Centro de Referência de Assistência Social. Aquele que fica nos bairros, né? Esse mesmo. É a porta de entrada no município na base territorial. Agora, tem a outra. A Proteção Social Especial. Isso. Essa entra quando o direito já foi violado. Situações mais graves, tipo violência, abandono, trabalho infantil. Situações difíceis. Muito. Aí o objetivo é reconstruir os laços, defender os direitos dessas pessoas. O serviço principal aqui é o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele já lida com casos mais complexos. CERAS para prevenção, CREAS para quando o problema já aconteceu. Certo. E para acessar tudo isso, tem o cadastro único, né? Qual o papel dele? Fundamental. O CadÚnico é esse registro eletrônico enorme que identifica as famílias de baixa renda. Ele é a chave para muitos programas, tipo Bolsa Família, e para o BPC também. Entendi. Ele que diz quem pode receber o quê, basicamente. É por aí. E ele tenta ser mais preciso, cruzando dados com outros sistemas, como os CNIs, que tem informações de trabalho e previdência. Voltando ao BPC, que você mencionou, é um benefício muito importante. Quem tem direito? É crucial. O BPC garante um salário mínimo por mês para 2 situações. Pessoa com deficiência, com impedimentos de longo prazo. A lei fala em pelo menos 2 anos. Aham. E para pessoa idosa, com 65 anos ou mais. A grande condição é não ter meios de se sustentar, nem ter a família que possa prover esse sustento. E a renda da família? Sempre tem aquela regra do quarto do salário mínimo, né? Tem. A regra básica é essa. A renda por pessoa da família tem que ser igual ou menor que 1/4 do salário mínimo. Só que Tem um mais. tem. A lei permite que esse limite seja ampliado para até meio salário mínimo, mas aí tem que analisar outras coisas. Que coisas? O grau da deficiência, se a pessoa depende muito de outras para se cuidar, se tem muitos gastos com saúde que o SUS ou o SUAS não cobrem, sabe? Outros fatores que mostram mais vulnerabilidade. Entendi. É uma análise mais completa, então. Exato. E para pedir o BPC, tem que estar no CadÚnico e ter CPF, é obrigatório. E o benefício é revisto a cada 2 anos, para ver se a situação continua a mesma. E se a pessoa com deficiência arrumar um emprego, perde o BPC? O BPC é suspenso, mas aí pode entrar o auxílio inclusão. Auxílio inclusão? O que é isso? É tipo um incentivo. A pessoa recebe metade do valor do BPC enquanto está trabalhando com carteira assinada. É para estimular a entrada no mercado formal. Se depois perder o emprego, pode pedir o BPC de volta. Interessante essa ponte.
Além do BPC, a LOAS fala de outros apoios, talvez mais pontuais? Sim, sim, tem os benefícios eventuais. São ajudas para situações bem específicas, sabe? Nascimento, morte, uma dificuldade temporária muito grande ou calamidade pública. É um dinheiro ou um bem para dar um suporte rápido. Ah, tipo enchente, essas coisas? Exatamente. Além disso, tem os serviços continuados que acontecem lá nos CRAS e CREAS e os programas tipo o PAIF, de acompanhamento familiar, o PAEFI para famílias com direitos violados e o PET para tirar a criança do trabalho infantil. E ainda os projetos de enfrentamento da pobreza. Nossa, é bastante coisa mesmo. Uma rede complexa. E quem paga a conta? Como funciona o financiamento? A gestão é dividida, né? União, estados, municípios. E o financiamento também é tripartite. Vem dinheiro dos 3 níveis. Esse dinheiro vai para os fundos de assistência social, tem o nacional, os estaduais, os municipais. Entendi. E para receber o dinheiro federal, o município precisa ter o quê? Precisa ter a casa em ordem. Tem que ter o Conselho de Assistência Social funcionando, o fundo criado e o plano de assistência social aprovado. Sem isso, o dinheiro federal não chega. E esses conselhos são importantes, né? Você mencionou a participação popular. Muito. São espaços de decisão e a composição é paritária, metade governo, metade sociedade civil. Eles acompanham, fiscalizam, definem prioridades. Perfeito. Então, para a gente amarrar, a LOAS coloca assistência social como direito, cria o SUAS para organizar tudo em rede, com a proteção básica no CRAS e a especial no CREAS. O BPC e o CadÚnico são ferramentas-chave e o sistema todo funciona com divisão de tarefas e dinheiro entre União, estados e municípios. E com participação social. É isso. Resumiu muito bem. É essa a ideia geral, uma estrutura bem pensada para dar conta dessa proteção. Legal. E para a gente terminar pensando, com essa estrutura toda que a LOAS desenha, qual será o maior desafio para que esses mínimos sociais cheguem mesmo de forma justa em cada cantinho desse Brasil tão grande e desigual? Fica aí a reflexão. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima. Olá, hoje nosso papo vai fundo numa ferramenta essencial para as políticas sociais aqui no Brasil, o Cadastro Único, o CadÚnico. A gente tem aqui uns trechos de um documento técnico bem interessante que chama ele de ativo estratégico do país. Exato. E a nossa ideia aqui é ir um pouco além, né? Não pensar só num registro simples. A gente quer entender como é que ele evoluiu e por que ele é tão central assim para pensar política pública hoje. Tá, então vamos desmembrar isso aí? Perfeito. E, para entender hoje, é bom lembrar como começou, né? O CadÚnico nasceu de uma necessidade bem clara, que era, unificar as informações sobre as famílias mais vulneráveis. Antes era tudo muito espalhado, cada programa com o seu cadastro. Assim, uma fragmentação, né? Isso. E essa unificação foi, assim, fundamental para dar mais força para as estratégias de combate à pobreza. E, claro, ganhou um impulso gigante com o Bolsa Família. Com certeza. E hoje ele é mesmo o principal jeito que o Estado tem para saber quem são, como vivem essas famílias de baixa renda. É quase um censo, né, dessa parte da população. Uhum, exatamente. E o que é fascinante aqui, olha, é a profundidade da informação. A gente não está falando só de quanto a família ganha. O cadastro busca entender as condições sociais, econômicas, como é a casa, acesso a serviço, né, onde a família mora, até com geolocalização. Nossa, geolocalização também. Sim. E essa visão assim multidimensional, ela permite um diagnóstico muito mais completo, complexo da pobreza, da vulnerabilidade. Tá, mas aí, como é que um gestor público, na ponta, lida com isso tudo? Com essa multidimensionalidade, como você diz? Como isso vira ação? Ótima pergunta. É aí que entram algumas ferramentas, tipo o CICAD. Ah, o CICAD, já ouvi falar. E isso, consulta, seleção e extração de informações do CadÚnico, e tem o TabCAD. Eles permitem que os gestores, né, municipais, estaduais, federais, não só vejam os dados, mas cruzem essas informações. E de forma territorializada. Pensa assim, o gestor municipal poder ver no mapa onde estão, por exemplo, as famílias chefiadas por mulheres que não têm creche perto. Nossa, isso é muito poderoso. Exato. E cruzar isso com as vagas disponíveis. Isso ajuda a planejar ações, monitorar, avaliar o resultado das políticas com muito mais precisão. Entendi. Então não é só guardar a informação, é usar para gerenciar mesmo. E imagino que também seja a porta de entrada para um monte de benefício, né? Exatamente.
O CadÚnico é tipo o passaporte para vários programas federais importantes. Bolsa Família, claro, o BPC. O benefício de prestação continuada. Isso, para idosos, pessoas com deficiência, tem o auxílio gás, a tarifa social de energia elétrica, nossa, muitos outros. E essa centralidade ficou muito mais forte depois de 2011, com o Plano Brasil Sem Miséria. Ele realmente impulsionou o uso do cadastro para articular diferentes políticas, sabe? Assistência social, saúde, educação, pensando na família como um todo. Faz todo sentido. E essa riqueza toda de informação, ela serve só para o governo ou... De jeito nenhum. Outro uso importantíssimo é o controle social. Ter esses dados organizados e disponíveis de forma transparente, isso permite que a sociedade civil, que pesquisadores, que qualquer cidadão acompanhe, né, como as políticas estão sendo feitas, para quem elas estão chegando. Isso fortalece a democracia, a participação. Transparência. E dentro da própria assistência social, no SUAS, né, no Sistema Único de Assistência Social, o CadÚnico é vital para tal da vigilância socioassistencial. Ele que alimenta os diagnósticos locais, ajuda a ver as demandas de cada território, planejar coisas como a busca ativa. A busca ativa de ir atrás de quem precisa, né? Isso mesmo, ir atrás das famílias que precisam, mas ainda não chegaram nos serviços. E também para avaliar o trabalho dos CRAS, dos CREAS. Ah, então a própria rede que coleta a informação no dia a dia é quem usa esses dados para planejar o trabalho. Isso cria um ciclo interessante, né? De informação e ação. Exato. E falando em acesso à informação, surgiu mais recentemente o Observatório do Cadastro Único, não foi? Sim, sim. Uma plataforma nova que tenta facilitar a visualização desses dados de um jeito mais, digamos, amigável. Dá para ver por nível nacional, regional, municipal e até pelo território do CRAS. Ali dá para explorar perfil de domicílio, de família, incluindo grupos específicos, né? Indígenas, quilombolas. Que legal! Ver acesso a benefício, dado de educação, de trabalho. É um esforço para deixar essa mina de informação mais acessível para todo mundo. Se a gente junta tudo isso, né, fica bem claro porque o documento chama o CadÚnico de ativo estratégico. É bem mais que um cadastro. É quase uma tecnologia social que dá visibilidade para quem antes era invisível para o Estado Exatamente. e que permite direcionar melhor o dinheiro, os esforços, para reduzir desigualdade de um jeito mais focado, mais eficaz. Perfeito. É fundamental para a eficiência, para a focalização das políticas, para garantir que o apoio chegue em quem realmente precisa. Então, resumindo a ópera, o que a gente vê é que o CadÚnico deixou de ser só uma lista, né? Virou um sistema de informação vivo, dinâmico, indispensável para a gestão pública e para a nossa rede de proteção social aqui no Brasil. Isso é. Isso nos leva a uma reflexão final importante, né? Já que a própria fonte que a gente usou fala que ele é um processo em construção. Se a gente pensar nessa capacidade imensa de diagnóstico que o CadÚnico tem hoje, qual seria o próximo passo? O passo crucial para garantir que essa informação toda vire de forma ainda mais rápida e efetiva melhoria concreta na vida das famílias. Como que a gente aprimora o uso para superar os desafios que ainda existem na implementação e garantir que esses dados que são tão sensíveis sejam usados sempre de forma ética, né, e potente para promover direitos? Fica aí a questão para a gente pensar. Ok, vamos desempacotar isso hoje. Vamos fazer uma análise dos serviços da proteção social básica aqui no Brasil. A gente está usando uns trechos da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. A ideia é sacar como esses serviços apoiam quem está em vulnerabilidade, né? As famílias, as pessoas. Vamos focar em três principais. O PAIF, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é o SCFV, e aquele serviço em casa, sabe? Para pessoas com deficiência e idosos. O fascinante aqui é entender onde essas peças se encaixam, né? Pensa no SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, como o grande guarda-chuva nacional. Aí dentro dele, o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, geralmente é a porta de entrada ali na comunidade, o primeiro contato. E serviços como o PAIF e o SCFV são tipo assim as ferramentas que o pessoal do CRAS usa para agir antes que os problemas fiquem maiores, sabe? O foco é prevenção, é fortalecer os laços das pessoas. Boa! Então, vamos começar pelo PAIF. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Ele é esse trabalho social contínuo feito lá no CRAS mesmo, bem pertinho das famílias.
O foco principal é dar uma força para a própria família conseguir proteger seus membros, né? Evitar que os vínculos se quebrem, ajudar a galera a acessar direitos básicos e, claro, buscar uma melhora na qualidade de vida. Eles usam até ações culturais, o que eu acho bem legal, respeitando a diversidade das famílias, combatendo o preconceito. E esse uso da cultura, olha, não é pouca coisa não. Muitas vezes é por aí, pela arte, pela cultura que se resgata a autoestima, a identidade de uma família que está abalada pela vulnerabilidade. O público do PAIF, assim, são famílias em várias situações de risco, né? Pobreza, dificuldade de acesso a serviços, vínculo familiar meio fraco. Isso inclui, claro, quem recebe Bolsa Família, BPC, mas não só eles. A abordagem-chave é a tal da matricialidade sociofamiliar. Que nome, né? Mas quer dizer o quê? Enxergar a família como um todo, um sistema conectado, não só pessoas separadas. Entendi. Um olhar mais sistêmico. Exato. E o referenciamento aos CRAs significa isso. Os CRAs é o ponto focal, quem acompanha aquela família de perto, e a articulação com outros serviços, fundamental, saúde, educação, trabalho. Raramente o problema é um só, né? Essa articulação garante que as pontes sejam construídas, e para quem mora longe, em área rural, por exemplo, tem as equipes volantes que vão até lá. Faz todo sentido essa conexão. Se o PAIF olha mais para o núcleo familiar, o SCFV, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele meio que expande isso para convivência em grupo. Funciona como um complemento importante, né? E é organizado por idade: criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. E isso por ciclos de vida. Aqui fica bem interessante, porque o caráter é preventivo, mas também é proativo. Eles usam atividades lúdicas, culturais, esporte, encontros entre gerações, tudo para a galera fortalecer laço social, ganhar autonomia, sentir que pertence à comunidade, sabe? Exatamente. E as atividades são pensadas para cada fase, né? Para a criançada até 6 anos, o foco é no brincar. É a forma deles se expressarem, socializarem. Dos 6 aos 15, aí já entra mais a questão da cidadania, de participar, aprender a lidar com o conflito de forma positiva. Para os adolescentes de 15 a 17, já se fala um pouco do mundo do trabalho, incentivo a continuar na escola. E para jovens, adultos e idosos, se trabalha autonomia, projeto de vida, envelhecimento ativo. É bem amplo. Nossa, cobre bastante coisa. Sim. Isso é muito importante para prevenir riscos bem reais, como isolamento social, trabalho infantil, violência, evasão escolar. Atende também públicos específicos, né? Tipo crianças do antigo PET, jovens que saíram de medida socioeducativa, idosos do BPC. A ideia é reintegrar positivamente. Ok. E o terceiro serviço que a gente destacou é a proteção social básica no domicílio. Esse é voltado para pessoas com deficiência e idosas. A lógica aqui é diferente: alcançar quem não consegue ir até o CRAS ou participar das atividades em grupo, seja por dificuldade de locomoção ou por estar muito isolado mesmo. Uhum. O objetivo é levar o apoio até a casa da pessoa, né? Prevenir que a situação piore, que os laços com a família e a comunidade se rompam e garantir os direitos e a autonomia dela ali, no ambiente dela. Isso acontece como? Com visitas domiciliares periódicas, a equipe não só acompanha a pessoa idosa ou com deficiência, mas também dá um suporte, uma orientação para os familiares, para os cuidadores, que muitas vezes ficam sobrecarregados, né? A gente sabe como é. Tem até um plano de desenvolvimento do usuário, PDU, para traçar metas, acompanhar a evolução. O grande propósito é evitar o confinamento e, num cenário mais drástico, evitar a institucionalização, evitar que a pessoa precise ir para um abrigo. Nossa, que importante isso. Muito. E isso conecta com aquela questão, né? Como garantir que esse apoio chegue mesmo a quem precisa, superando as barreiras físicas, sociais. A resposta passa por essa busca ativa, por conhecer bem o território onde se atua e articular toda a rede de serviços. Então, juntando as peças, o que tudo isso significa? A gente vê esses três serviços não como coisas separadas, mas como engrenagens de uma rede de proteção social, né? Uma rede que tenta agir antes, de forma preventiva, antes que as vulnerabilidades virem problemas maiores, rupturas. O foco é fortalecer as pessoas, as relações delas e garantir direitos,
Exato. E a força dessa rede depende muito da articulação, a conexão do CRAS e desses serviços com a saúde, a educação, o trabalho, a cultura, direitos humanos. É isso que potencializa o resultado. Porque, como a gente falou, as necessidades são muitas, são complexas. O resultado que se espera vai além do atendimento individual, né? É reduzir a vulnerabilidade social na comunidade como um todo. É prevenir riscos, melhorar a qualidade de vida coletiva e ampliar o acesso à cidadania mesmo. Foi uma análise muito rica, hein? Deu para entender bem melhor esses mecanismos de apoio social. Sem dúvida. E talvez a reflexão que fica, né, pensando nesse Brasil tão diverso, com tantas mudanças sociais o tempo todo, é como garantir que esses serviços, que são vitais, não fiquem só no papel, que eles se adaptem sempre, na prática. Como a gente faz para ter certeza que eles realmente chegam a todos que precisam, lá nos lugares mais distantes, nas situações mais complicadas? Promovendo uma inclusão que seja de verdade, sabe? Que seja a participação, pertencimento real nas comunidades. Fica essa questão, né? Olá, hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos da política pública de assistência social aqui no Brasil. Temos um documento oficial, né? E a ideia é entender como a assistência social virou esse direito do cidadão, dever do Estado. Saindo um pouco daquela visão de caridade, né? Especialmente depois da Constituição de 88 e da LOAS, ali em 93. Vamos nessa? Para começar, o documento coloca a assistência social no guarda-chuva da Seguridade Social. Tá junto com saúde, com previdência, mas tem um detalhe crucial. Ela é não contributiva. Exato. Ou seja, para ter acesso a pessoa não precisa ter contribuído antes. Isso já muda bastante a perspectiva, né? O foco é garantir os mínimos sociais. Pois é. E o texto amarra isso com a ideia maior de proteção social. É interessante a definição que ele traz, né? As formas que a sociedade, assim, institucionaliza para proteger as pessoas. Tipo da velhice, doença, falta de grana, essas coisas. E não é só dar dinheiro à cesta básica, viu? Fala também de bens culturais, de saberes, para a pessoa sobreviver e se integrar. É um jeito de dizer, olha, sua necessidade é legítima. E essa proteção, pelo que entendi do material, ela se baseia em seguranças, né? São 3 tipos. A primeira é a segurança de sobrevivência, que envolve o quê? Renda, autonomia, como é isso? Basicamente, é garantir uma grana mínima, né, para quem não consegue se sustentar sozinho. Pode ser por alguma limitação para o trabalho, idade, desemprego. O documento cita o BPC como exemplo. Forte. O benefício de prestação continuada. Isso, um salário mínimo para idosos ou pessoas com deficiência que comprovem baixa renda. O texto até ressalta que é um investimento social, assim, julgante. Tira milhões da miséria mesmo. Chega a chamar de marco civilizatório na América Latina. Isso mostra que o impacto é profundo, vai além do dinheiro, é direito mesmo. Entendi. E além dessa segurança de renda, quais são as outras 2? Bom, aí tem a segurança de acolhida. Essa lida mais com o básico do básico, sabe? Alimentação, roupa, um teto. É super importante para quem não tem autonomia, tipo crianças, idosos, ou em situações complicadas. Violência, abandono, desastre natural. E por último tem a segurança de convívio. Segurança de convívio. Essa parece um pouco menos palpável que dinheiro ou abrigo, né? O que o documento diz sobre ela? Olha, ele destaca que nós somos seres sociais, né? A gente se constrói na relação com o outro. Então, essa segurança é para combater o isolamento, o preconceito, a intolerância. É sobre valorizar a vida em família, na comunidade, respeitar as diferenças, né? Cultura, idade. Pensa naquelas atividades de grupo, nos CRAS, por exemplo. A ideia é fortalecer esses laços. Falando em como isso tudo funciona. O texto cita princípios da LOAS. Sem ter que listar tudo, quais você diria que são as ideias centrais ali? Olha, acho que se destacam a ideia de que a necessidade social vem antes do lucro, né? A universalização dos direitos também e o respeito pela dignidade da pessoa, sabe? Sem precisar passar por humilhação para provar que precisa. E também a descentralização e a participação popular. Quer dizer, a política tem que ser feita junto com a sociedade e acontecer lá perto de quem precisa. E, na prática, no dia a dia, o documento fala muito do CRS, o Centro de Referência da Assistência Social. Qual é o papel dele nisso tudo?
Os CRAS, ele é descrito como a porta de entrada mesmo, sabe? Lá no território, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Ele não só oferece os serviços tipo o PAIF, que é o trabalho com as famílias, mas ele também organiza a rede de ajuda local, orienta as pessoas, tenta entender o que está faltando ali na comunidade. E o ponto-chave, segundo o texto, é que o trabalho é com as famílias, reconhecendo que família tem tudo quanto é formato hoje, né? E o foco é fortalecer a capacidade delas de proteger, de cuidar, de socializar. É ali que a política realmente acontece, no chão da vida. Então, para a gente amarrar o que a gente viu nesse material, a assistência social no Brasil é um direito, né? Não precisa pagar para ter. Busca garantir proteção de um jeito amplo, renda, e aí o BPC é um destaque, acolhida e também o convívio social. Exato. Funciona de forma descentralizada, com participação da comunidade, e o CRAS é essa peça fundamental lá na ponta, com um olhar muito voltado para a família. Justamente. E essa centralidade na família, que o texto menciona, reconhecendo os diversos arranjos. Isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Fico pensando, como que essa política pode continuar se adaptando? Porque o conceito de família, as necessidades das famílias brasileiras, isso muda o tempo todo. Como garantir que a inclusão seja real, sem acabar impondo modelos que, sei lá, já não servem para todo mundo hoje em dia? Fica aí para a gente refletir. Oi, pessoal, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos uns materiais bem interessantes sobre os fundamentos do Sistema Único de Assistência Social aqui no Brasil, o SUAS. Isso aí. A gente está olhando uns slides de um curso introdutório, então a ideia é destrinchar um pouco a base conceitual, histórica, sabe? E as leis que estruturam o SUAS. E o começo dessa história já é fascinante, né? Como é que a assistência social saiu daquela ideia antiga, muito ligada à caridade, às primeiras damas, ações mais isoladas, para se tornar um direito mesmo, garantido por lei. Pois é. Antes de 88, o cenário era outro. Bem fragmentado, sem uma política pública clara. Muitas vezes a cidadania ficava meio condicionada, né? Exato. Então, como é que essa virada aconteceu? Qual foi o estalo? Olha, o grande marco, sem dúvida, é a Constituição Federal de 1988. Ali nos artigos 203 e 204, a coisa mudou de figura. Ah, sim. Assistência social foi elevada à condição de direito do cidadão e dever do Estado. E mais, foi colocada dentro da Seguridade Social. Junto com saúde e previdência, né? Exatamente. Isso foi fundamental. Separou a assistência da lógica contributiva da Previdência. Passou a ser um direito baseado na necessidade, não na contribuição. Uma lógica de cidadania mesmo. E ter entrado na Seguridade deu um peso institucional enorme, imagino. Os slides até citam um exemplo concreto dessa nova fase, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Sim, o BPC é super emblemático. Mostra bem essa ideia de direito. Veio de uma luta social forte, inclusive com emenda popular na Constituinte. Mas, claro, ter o direito na lei é um passo, né? Precisava criar estrutura para fazer acontecer. É aí que entra a ideia do sistema, o SUAS. Isso, o material aponta a IV Conferência Nacional de Assistência Social, lá em 2003, como um momento chave para desenhar o SUAS. A proposta era essa, um sistema público, unificado no país todo, mas operado de forma descentralizada, com participação social e dinheiro garantido pela Seguridade. Entendi. E para essa máquina funcionar, definiram princípios, diretrizes. Olhando aqui nos slides, tem uns que chamam a atenção. Universalidade e gratuidade. O que isso significa na prática? Esses princípios são tipo o DNA do SUAS, sabe? Universalidade, acesso para quem precisa, ponto. Não depende de ter pago nada antes. Tá. Gratuidade. Os serviços são gratuitos, sem cobrança direta. Integralidade. Olhar a pessoa, a família como um todo, articulando as ações. Não é só dar uma coisa isolada. Faz sentido. Tem também a intersetorialidade, que é a conversa com outras políticas, tipo saúde, educação. Um desafio gigante na prática, né? Coordenar tudo isso. Imagino. E a equidade. Tratar diferente os desiguais. Focar em quem está mais vulnerável. E as diretrizes, como a descentralização e a participação popular, mostram como ele deve operar, né? Dividindo tarefas entre União, estados e municípios e com a sociedade civil junto nos conselhos. Exato. Cada um tem sua responsabilidade, seu comando, mas tudo coordenado.
E os conselhos são essenciais para esse controle democrático. Mas como essa estrutura toda chega lá na ponta, no dia a dia das pessoas? Bom, o SUAS funciona basicamente com 3 funções principais que o material destaca. A proteção social, Que se divide em duas, né? isso. A básica, que é mais preventiva, feita nos CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social. São a porta de entrada do SUAS. Certo. E a proteção especial, para quando já houve violação de direitos, que acontece nos CREAS, os Centros de Referência Especializados. Aí tem também a vigilância socioassistencial. Que seria tipo um radar. É uma boa imagem. Mapeia as vulnerabilidades, os riscos no território para orientar as ações. E, por fim, a defesa de direitos, para garantir que as pessoas acessem a justiça e seus direitos de cidadania. E tudo isso se concretiza nos serviços oferecidos nos CRAS e CREAS, nos benefícios como o BPC e em programas como o Bolsa Família, o PBF. Exatamente. É essa a rede. Serviços, benefícios, programas, projetos. E quem o SUAS busca alcançar prioritariamente? Qual o público? O foco são famílias e indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade ou risco social. Isso inclui desde a pobreza, e não só de renda, mas a multidimensional, sabe? Falta de acesso a serviços, moradia ruim. Entendi, vai além do dinheiro. Sim, e também grupos que historicamente são mais vulnerabilizados. Idosos, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, pessoas em situação de rua, famílias com gente cumprindo medida socioeducativa. É um público bem diverso. E os números que os slides trazem são expressivos, né? Milhares de municípios com serviços, milhões de famílias atendidas, milhões recebendo BPC e Bolsa Família. Isso mostra um esforço grande de expansão, certo? Sem dúvida. Os planos decenais, como o de 2005-2015 e o atual, 2016-2026, servem para isso, para guiar essa ampliação e também a qualificação dos serviços. É uma construção contínua. Interessante. E o fascinante nessa arquitetura toda é essa tensão. Você cria um padrão nacional, regras, financiamento federal, para garantir uma certa unidade. Mas a execução é lá no município, tem que se adaptar à realidade local. É uma engenharia social bem complexa. A visão de caridade se tornar um direito na Constituição dentro da Seguridade Social. E esse direito ganhou corpo como o SUAS, um sistema nacional, descentralizado, cheio de princípios importantes, com serviços como CRAS e CREAS, benefícios, programas. Tudo para tentar proteger quem mais precisa no Brasil. Exato. E aí, para a gente pensar um pouco, os próprios slides levantam uma questão no final. O SUAS tem muitas leis, normas, algumas já com quase 20 anos ou mais. Como é que a gente equilibra a necessidade dessas regras, que dão estrutura e padrão para o país inteiro, com a flexibilidade para responder os problemas sociais que mudam o tempo todo? Boa pergunta. Fica essa reflexão, né? Até que ponto essa estrutura normativa tão necessária consegue se adaptar rápido às novas demandas da sociedade? Ou será que às vezes essa rigidez para padronizar acaba engessando um pouco a resposta para a realidade que está sempre em movimento? Fica aí para a gente pensar. Olá, vamos mergulhar hoje no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A gente tem um material aqui, uma apresentação, e a ideia é entender as bases, né? Universalidade, integralidade, equidade. E como ele funciona com as famílias. Bom, qual é o ponto de partida essencial sobre o SUAS? Olha, o fundamental é sacar que o SUAS coloca assistência social como direito, sabe? Direito do cidadão e uma obrigação do Estado, não é favor. A busca é garantir proteção para quem precisar e sempre com base nesses princípios. Acesso para todos, de forma completa e justa. E o material que a gente viu dá um peso grande para a família, né? Como é que o SUAS enxerga a família? Parece que vai além daquela ideia mais fechada, privada. Exatamente. A família é vista como, bom, uma construção social e histórica, sabe? É o primeiro lugar do afeto, da acolhida, do convívio. Mas, é importante dizer, o sistema também reconhece que pode ser um lugar de conflito, até de violação de direitos. E o que eu acho transformador é ver a família como sujeito de direitos. Ah, sujeito de direitos, isso muda a perspectiva, né? Sai daquela coisa de só assistir ou controlar, talvez? Isso!
passa a valorizar o protagonismo dela, os vínculos, a busca por autonomia. O papel do Estado, então, é apoiar a família nessa função de proteger. Entendi. E como é esse trabalho social com as famílias na prática? O objetivo é fortalecer essa capacidade de proteger que você falou? Precisamente, fortalecer a capacidade protetiva. E isso, olha, não é só sobre dinheiro, não. É sobre a qualidade dos laços, o acesso a outros direitos, a participação na sociedade. A meta é ajudar a quebrar ciclos de vulnerabilidade, pensando sempre na autonomia. E como isso acontece, assim, no dia a dia? O material fala muito do contexto, do território. Sim, isso é chave. A metodologia leva em conta o contexto de vida da família, a parte socioeconômica, cultural onde ela mora. O território é onde tudo acontece, né? Onde os vínculos se formam ou se perdem, onde o acesso aos serviços se dá ou não. Faz sentido. E esse trabalho é feito por equipes de referência, sabe? Buscando sempre que a família participe e construindo uma relação de confiança. Aquela sensação de posso contar com essa equipe. E, claro, reconhecendo as desigualdades que existem e que impactam tudo isso. Entendi. Então, entendendo a filosofia, essa abordagem, como é que o sistema se organiza para entregar essa proteção? O material divide em níveis, né? Correto. O SUAS organiza os serviços basicamente em 2 níveis de complexidade. Primeiro, a proteção social básica. Essa tem um caráter mais preventivo, para evitar que os riscos apareçam ou piorem. A prevenção. E a porta de entrada para essa básica é o CRAS. O Centro de Referência da Assistência Social. Exatamente, o CRAS. É a unidade mais próxima das pessoas no território. Muita gente conhece o CRAS, né? E lá dentro, o que tem de principal? Quais os serviços? Bom, o serviço principal é o PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Ele acompanha as famílias e tem também o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SCFV. SCFV. Isso. E olha, os dados mostram milhões de usuários, crianças, adolescentes, adultos, idosos. São milhares de grupos espalhados pelo Brasil. Ah, e tem também um serviço de apoio em casa para idosos e pessoas com deficiência, mas esse ainda não está em todo o CRAS, é mais pontual. Nossa, milhões no SCFV. É gente pra caramba. Ok, isso é a básica, a prevenção. E quando a prevenção não dá conta ou os direitos já foram violados, aí vem um outro nível. Exato, aí entra a proteção social especial, para quando já aconteceu a violação ou tem uma ameaça séria. E ela se divide em média e alta complexidade. Média e alta. Vamos na média primeiro. Qual unidade? Na média complexidade, a unidade é o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. CREAS. E o que ele faz de diferente do CRAS? Lida com coisa mais pesada? Sim. O CREAS oferece o PAFI, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. É para quem já sofreu alguma violência, negligência. Também tem serviços específicos para adolescentes cumprindo medida socioeducativa, para pessoas com deficiência, idosos em situação de risco, população em situação de rua. Entendi, situações mais complexas mesmo. Isso. Os dados falam em quase 3.000 CREAS. Mas um ponto importante é que muito município pequeno ainda não tem CREA, sabe? Isso dificulta o acesso. Ah, sim. A cobertura ainda é um desafio, então. E no outro extremo, a alta complexidade, quando a situação é tão grave que a pessoa precisa sair temporariamente de casa, da comunidade. Aí entram os serviços de acolhimento. Podem ser institucionais, tipo abrigos, casas-lares, casas de passagem. Tem as residências inclusivas para pessoas com deficiência. São milhares dessas unidades pelo país. Milhares? É. Ou pode ser o acolhimento em família acolhedora, que também tem centenas de serviços cadastrados. Esses acolhimentos atendem crianças, adolescentes, idosos, adultos, famílias inteiras, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência. Depende muito da situação específica. É entendido. Então, para a gente amarrar, o SUAS é um sistema que parte da ideia de direito, põe a família no centro e se organiza em níveis. O CRAS na proteção básica para prevenir. Isso. O CREAS na especial de média complexidade para lidar com violações. Exato. E os serviços de acolhimento na especialidade de alta complexidade para casos mais graves. E o objetivo geral é sempre fortalecer vínculos, autonomia.
Perfeito. Essa estrutura escalonada, com foco na prevenção, mas com respostas para quando o direito é violado, é o desenho central do SUAS que o material apresenta. Bem completo o sistema, pelo menos no papel. É uma arquitetura robusta, sim. E pensando nisso tudo, especialmente na importância que o material dá para o território, para a capacidade protetora das famílias, fica uma coisa para a gente pensar, né? Como é que um olhar mais fundo, mais atento para a dinâmica de cada lugar, de cada comunidade, poderia transformar a forma como a gente pensa e faz a proteção social? Sabe, ir além dos modelos padrão para fortalecer as famílias ali, no contexto real delas, com os desafios e as potências que elas têm. Parece que o próprio SUAS convida essa reflexão. Olá, bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje a gente vai mergulhar, assim, fundo no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, aqui do Brasil. Temos um material de aula, né, que ajuda a gente a entender como o SUAS está lidando com desafios bem atuais. Desigualdade, essas crises climáticas, emergências. Exatamente. E o foco, eu acho, é entender essa dimensão que a gente chama de intersetorial, né? Quer dizer, como é que o SUAS se conecta, como ele trabalha junto com outras áreas, saúde, trabalho, habitação, para garantir direitos, proteção social, principalmente, claro, em momentos mais críticos. Certo, vamos tentar desempacotar isso. O material que a gente viu, ele bate muito na tecla que o SUAS não é uma ilha, né? Pelo contrário, ele é tipo um eixo que precisa articular respostas. Mas assim, qual a importância disso? É só um jeito bonito de falar no papel? Olha, isso que é o interessante. O material ressalta que essa intersetorialidade não é só algo bom de ter, é crítica. A análise sugere que a capacidade de responder a crises mais complexas, ela depende mesmo dessa integração. O SUAS, então, ele entra como peça-chave, não só no dia a dia da assistência, mas como um organizador mesmo em emergências, sempre na lógica de garantir direitos, né? Interessante essa ideia de ser crítico, né? Não só desejável. E o material dá exemplos concretos, não dá? Fala da atuação do SUAS, por exemplo, em desastres naturais, que, puxa, infelizmente, estão cada vez mais frequentes. Sim, sim. E esse é um ótimo exemplo da complexidade que a gente está falando. Pensa numa situação de desastre. O material aponta isso bem. O SUAS tem que agir em várias frentes ao mesmo tempo. Precisa organizar abrigo temporário, né? Garantir aqueles benefícios eventuais, tipo cesta básica, um auxílio emergencial, mas ao mesmo tempo tem que articular com a saúde, cuidados médicos, apoio psicológico, com a defesa civil, para logística, segurança, até com a educação, para as crianças que ficaram desalojadas. É uma operação de rede mesmo. Nossa, é muita coisa. E, além dos desastres, acho que mencionava outros contextos também, né? Fluxos migratórios, a questão Yanomami, combate à fome. Tá certo. Correto, correto. E para cada um desses cenários, a necessidade dessa articulação se repete, só que, bom, adaptada para cada crise, né? No caso da fome, por exemplo, tem aquela conexão direta que o material cita com o Plano Brasil Sem Fome, especificamente o eixo 1, que, segundo a análise, foca justamente nessas ações mais diretas de acesso à comida, fortalecer a proteção para quem está mais vulnerável. Entendi. Então, para dar conta disso tudo, o SUAS precisa ter, sei lá, planos de contingência, protocolos para emergência. Como é que o material descreve essa preparação? Exato. A análise indica que o SUAS precisa ter isso previsto. Planos que ativem rápido alguns mecanismos. Primeiro, os benefícios eventuais que a gente falou, são essenciais para a necessidade imediata. Segundo, essa articulação intersetorial já planejada. Tipo, saber quem chamar, como integrar com saúde, habitação e os outros. E terceiro, estruturar ou adaptar serviços de acolhida, né? Para quem perdeu a casa ou está numa situação de vulnerabilidade extrema. Sim. Então, não é só usar os serviços que já existem no dia a dia, lá nos CRAS e CREAS, tipo o PAIF e o PAEF. Não só isso. Quer dizer, esses serviços são a base, né? O PAIF na proteção básica, prevenindo riscos, o PAEF na especial, quando já houve violação de direito. Eles são fundamentais. Mas na emergência, o SUAS assume também esse papel a mais, de coordenar, de mobilizar essa rede maior, para garantir que a resposta do Estado seja coesa, eficaz, sempre olhando pelo lado do direito à proteção social.
Certo. Fica bem claro, então, que a visão que o material passa é de um SUAS bem dinâmico, essencial não só na rotina, mas como um pilar estratégico mesmo, para responder essas crises tão complexas e interligadas do nosso tempo. Clima, migração, fome. Ele fica ali na linha de frente, articulando tudo. Exatamente. E isso, acho que a análise deixa a gente com uma reflexão importante no final. Se a gente pensar que essas crises complexas, infelizmente, tendem a ser mais frequentes, mais intensas, como é que a gente pode fortalecer continuamente a capacidade real do SUAS? Como garantir que essa articulação que é tão crucial no papel funcione mesmo, de forma ágil lá na ponta, chegando para quem mais precisa na hora H da emergência? Fica aí, né? Uma provocação para a gente pensar um pouco além do que a gente discutiu aqui hoje.